tivemos a alegria de receber o Frater William da Eucaristia. Batemos um papo numa live interativa sobre a santidade e sobre a vida do nosso pequeno beato. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Frater William, meu xará, que honra, que alegria, né? Dois Williams hoje, eu que agradeço. Bom, eu sou o Frater William da Eucaristia, né? Tenho 28 anos, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, né? Mas moro em São Paulo, no coração da Fraternidade Jesus Salvador. Eu sou salvista, né? Nossa comunidade aí de formar irmãos religiosos, né? Padres, irmãs, leigos, jovens. E nossa sede atual está lá na Diocese de Santo Amaro, lá no extremo sul de São Paulo, né? Faz 8 anos que eu já estou na comunidade, né? Estou aí no quarto, vou para o quarto, né? E último ano da teologia, já me preparando para os votos perpétuos, para a ordenação também. E vou caminhando para o sacerdócio. Exatamente. Reze por mim, viu? Você que é um cara amigo de Deus aí desde já. Então vamos lá. Eu estava conversando com o pessoal aqui já antes, hoje. Eu gravei um podcast só sobre santidade. Pessoal que tem acesso aí no link da minha bio, você vai direto. Foi uma entrevista que eu dei para uma rádio de Porto Alegre sobre isso, então foi muito legal, né? Mas a gente começa aqui, né? Falando um pouquinho sobre essa dinâmica da santidade, né? Aí o irmão também, se quiser depois falar um pouquinho da vida dele e tudo. Mas uma das grandes descobertas e das coisas que a gente precisa colocar antes de falar aqui da vida do nosso jovem beato, né? E falar de santidade, é entender que ela é um chamado para todos, né? Desde o nosso batismo, Deus faz esse chamado para nós, que não está ligado só a coisas extraordinárias, não é porque nós vamos ser padres, não, ele é um chamado para todos. A santidade também é um dos temas que a gente até colocou aqui na arte da live, que é sobre uma vida simples, né? Ela é esse chamado à simplicidade, a se tornar amigo de Deus na simplicidade e, consequentemente, amigo dos homens, né? De se dar aos homens, né? Então, dada essa breve introdução, né? Eu vou deixar o irmão falar, que hoje eu quero ouvi-lo, né? Muito. Então, vou deixar o irmão falar um pouquinho aí já da biografia do Carlos. Fica à vontade, a gente vai bater um papo. O pessoal também mandou algumas perguntas aqui. E aí, se der tempo, a gente lê também. Que bom. Realmente, eu acho que é comum, tem muita gente, eu não sei, ou é comum alguma etapa da nossa caminhada espiritual, a gente pensar que a santidade é aquela coisa miraculosa, né? Aquela coisa de viver no sobrenatural e, enfim, uma coisa assim meio destacada da nossa vivência normal, né? Como você falou, eu também acredito, e o Carlos nos ajuda muito isso, a entender que santidade, né, ela tem essa questão vertical, né? Existe todo um relacionamento com Deus, a frequência nos sacramentos, a vivência dos sacramentos e tal. Toda a minha vida de espiritual, vamos dizer assim, mas ela também é muito horizontal, né? Como você falou, ser amigo de Deus para ser amigo dos homens, né? Quanto mais santo, mais convivível, né? Aquele pensamento de Teresa d'Ávila, quanto mais santo, mais convivível. Quanto mais santo, mais eu sei me relacionar, né? E sempre a partir do relacionamento com Deus. E realmente, santidade, é bom quando a gente pensa em Jesus, né? Que viveu mais ou menos 30 anos em Nazaré, trabalhando, sem pregar a palavra, né? Nada que não foi algo tão simples que os evangelistas nem falaram nada praticamente. Então, assim, santidade, ela acontece no dia a dia, acontece em Nazaré, né? Então, assim, é algo que a gente precisa, não tem como ver santidade, né, de outro jeito. É muito simples, santidade é muito simples. A coisa que, já puxando para o Carlos, por exemplo, quando eu li a autobiografia dele, uma das coisas que mais eu achei interessante foi o que ele fazia que chamou a atenção de muita gente. Ele tratava muito bem os funcionários ali, né, do colégio, né, os porteiros por onde ele passava com a bicicletinha dele.
Isso é um sim. grande sinal que tocava as pessoas, isso é um grande sinal de santidade. Eu achei muito interessante isso, porque o Carlos, ele aponta para essa simplicidade, né? É impressionante. E o Carlos, assim, né, para quem não conhece ou conhece pouco, é bom sempre lembrar, né? Eu estava relendo algumas coisas, vendo algumas coisas, que mais que a gente saiba, é bom, gente, o Carlos sempre alguma coisa, Deus fala muito através do Carlos, né? Eu lembrava o Carlos, eu pensava, meu Deus, o Carlos só viveu 15 anos. E ele não tem uma grande biografia. Ele não tem grandes milagres. Ele não tem, sabe? É tudo muito comum. É difícil falar do Carlos, assim, da biografia do Carlos em si, né? Porque quando se fala do Carlos, na verdade, você fala muito mais do relacionamento dele com Deus, né? Da espiritualidade dele, é o que tem bastante para falar, do que da vida dele em si, né? Ele nasce lá em 91, nasce em Londres, né? Porque os pais estavam viajando, o pai dele, né, trabalha com finanças, tá, no mercado financeiro. Eles estavam lá vários meses e decidiram que o Carlos teria que nascer lá, né? Em Londres, nasceu em Londres, os avós foram visitar, tudo, né? Não foi algo acidental, Uhum. mas foi algo, né, muito bem pensadinho. Ele nasce em 91. O que vai marcando o Carlos, que eu, ao meu ver, assim, desde a infância, passava as férias ali com os avós e Uhum. visitava Assis, né? E era Sim. próximo de Assis, você gostava muito de Assis, e ali ele conheceu São Francisco de Assis, né? Foi o grande referencial de santidade, né, do Carlo, da simplicidade, da humildade, do pobre de Assis, né, da devoção eucarística e tal, devoção aos anjos, né, ele aprendeu muita coisa com São Francisco, e ali também conheceu um santuário, né, de Nossa Senhora também, que ele começou a nascer a devoção a Nossa Senhora, teve, né, uma influência significativa, né, de uma babá polonesa, né, isso é pouco falado, mas eu acredito que isso fez a diferença na vida dele, e começou, né, a crescer, assim, e estudava, né, estudou até o ensino médio, sempre em colégio católico, né, dois colégios católicos diferentes, ensino médio e ensino básico, né, as etapas iniciais ali, e fez a comunhão com 7 anos, isso já é um sinal, cara, típico de Santos, né, ele É, com 98, ele fez, né, ele fez a primeira comunhão, ele pediu para antecipar, porque ele já queria comungar, né, e sempre começou a estudar muito por conta, assim, sobre a Eucaristia em especial, né? Dizem que ele sabia uma alta teologia, né? Sobre a Eucaristia, sobre a transubstanciação, estudava os termos teológicos, ele gostava sim, disso, né, profundamente. é verdade. Bom, basicamente, assim, a biografia dele, o que ele fez, né? Aí, já, olhando para a vida de santidade, a gente pode falar mais coisas, né? Uma coisa assim que eu acho, né, interessante no Carlo, ele não gostava de ver aquelas pessoas que ficavam excluídas, né, na escola. Eu acho interessante isso. Ele fazia lá amizade e repartia o lanche e conversava. Eu acho interessante isso. Ele não gostava de ver. Ele sempre fazia essa ponte, né, porque já que a vocação dele era eucarística, né, ele fazia essa comunhão. Ele não gostava de ver ninguém excluído sozinho. Então ele sempre dava atenção para essas pessoas assim tinham dificuldade de relacionamento. Acho Com certeza. interessante isso. É uma das marcas que a gente vai ter, irmão, assim, na vida dos santos, dos beatos, das pessoas que estão próximas de Deus, essa dimensão da referência, né? Quando você falou de São Francisco de Assis, e eu até postei aqui no feed hoje uma entrevista com a mãe do Carlos, quando ela falava que teve um sonho com São Francisco, e falava da vida do beato e tal. Eu penso assim, que eu tive a graça de estar em Assis, né? E eu me lembro que as Foi. paredes, né, a cidade, e tudo respirava São Francisco, que apontava Cristo, né? Uma das grandes coisas, me arrepio de lembrar, literalmente, porque do tempo que eu fiquei em Roma, muito feliz, assim, porque encontrei pessoas chorando, contando testemunho de como foram parar em Assis, né? Então, falando de referência, que eu acho engraçado porque assim, ele em nenhum momento, né, ele quis imitar São Francisco, né? Só que é uma referência em que sentido? Eu acho não, ele percebeu, ele tinha um caminho de santidade. Ele percebeu, por exemplo, que a humildade era a virtude mestra ali, né? Do, Sim,
dele, o caminho que ele se santificou foi pela humildade, pela pobreza espiritual, né? Pela pequenez. Ele, tipo assim, eu acho que ele percebeu, eu gosto de São Francisco e é por causa disso. E é esse o meu caminho. Caminho da pequenez, o caminho, né? E percebeu, São Francisco tem um caminho que é dele e eu vou fazer o meu caminho. Deus tem um caminho original para mim, né? Eu não sou você uma cópia de São Francisco, você né, uma cópia dos pastorinhos, que ele gostava também, né? Do Legal. Santo Antônio. Não vou ser, né? Mas ele descobriu esse caminho original dele, as práticas espirituais dele, ele foi construindo um caminho todo novo, né? Acho legal isso do Carlo, né? Essa referência, mas não é uma cópia, né? Ele não quis copiar os santos. E outra, ele se alimentava muito, né, da vida dos santos. Eu fiquei impressionado de ver o quanto que ele lia. Ele lia tudo quanto é livro, assim, os grandes livros, né? As fontes franciscanas, obviamente, mas muitos livros, né? Sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre o Sagrado Coração, né, Nossa Senhora de Lourdes, assim, quantos livros clássicos, né? Ele lia tudo, ele lia vários, conhecia muitos santos, né? Gostava muito. Isso eu acho interessante do Carlo também, né? Ele soube ter uma boa, pegar a referência interessante. O que eu acho legal dele também, ele era, assim, prestativo, né? Prestativo mesmo, assim, ele sabia que o dom dele era muito inteligente, né? Sabia que esse era o dom dele e usava esse dom, né? Na verdade, tinha essa facilidade para comunicação, para computação, né? Ele se oferecia para fazer o trabalho dos amigos dele, dos colegas dele de escola, né? Ele se oferecia para aquilo que ele tinha facilidade, que era o dom dele, e ele conseguia ajudar os outros. Isso eu acho legal, né? E sem dificuldade, assim, né? E ele desenvolveu o site lá para um projeto de ação social que eles estavam fazendo, né? E acho legal isso, assim, mas ele conseguiu ser prestativo porque ele sabia como ajudar, que era a partir do talento dele, né? Que Deus havia dado, né? Eu acho interessante, às vezes a gente não ajuda tanto os outros, ou não consegue saber o que fazer, porque primeiro não se conhece, né? Mas em que eu posso ajudar? Qual é o meu dom ali, né? É verdade, é verdade. Uma reportagem que eu mandei até para ti, né, do El País, que é um veículo de jornalismo secular, né, e tudo, e o título era esse, né, o Beato que encantou o mundo por ser influencer de Deus, né, isso é muito impressionante. Influencer de Deus. E me falaram, assim, quando ele foi beatificado, né, foi no dia de Terezinha, né, quando começou a novena dele, foi dia de Terezinha ali. E Terezinha impera, né? Fala que a Terezinha, ela impera. Mas, assim, isso, ele fala assim, tirou o brilho, né, de Terezinha. Terezinha tinha... todo mundo estava postando coisa, mas ele conseguiu superar a Terezinha, porque aí realmente você vê que ele nasceu para isso, para ser o padroeiro da internet, para ajudar a gente aqui, né? Porque você vê o sucesso que ele fez, ele já ficou conhecido como o padroeiro da internet, né? É a vocação dele, não tem jeito. Com certeza, eu preciso dessa intercessão aí. Precisamos. Gosto de dividir, assim, os 3 pilares, eu acredito, né, do Carlo, para ficar mais fácil de a gente entender, né? Ele gostava, acredito, né, de uma oração silenciosa também diante de Jesus, né, porque ele chega a afirmar para o diretor dele que ele consegue ficar diante de Jesus sem nenhuma distração. Você pensa que ele tinha uma experiência ali de intimidade, uma profundidade muito grande, né? E desse amor, é claro, também, ele tinha uma devoção toda especial à Nossa Senhora, né? Ele rezava o terço ali, o rosário todos os dias, né? Gostava de se consagrar a Nossa Senhora, né? Tinha também essa devoção à consagração em si, né? Ele gostava de se consagrar ali anualmente, mas com certeza se consagrava diariamente, né? E também eu percebo, apesar que o Carlo tem várias outras devoções, ele também era devoção, né, gostava de rezar pelas almas do purgatório, era devoto do Sagrado Coração de Jesus, né? Mas pelos tantos anjos, né? Mas o chave mesmo é a Eucaristia, Nossa Senhora e o pilar da caridade também, né? Que ele aprendeu com São Francisco fazer caridade sempre que possível, né? Às vezes chegou a dar comida, né, para as pessoas na rua, chegou a
a conversar, e gostava de conversar com, né? Chegou a dar tênis, né? Se não me engano, é o tênis, né? Que ele deu. Eu Acho que me lembro acredito que é o que ele tênis, né? fala, conta essa história. Um tênis novo, né? E isso, assim, é engraçado, porque isso sem deixar de ser um menino normal, né? Um menino que, né, que jogava bola, que jogava videogame, né? Gostava muito, assistia filmes, né? Assistia filme, Sim, gostava de viajar muito como bom todo europeu, né? Ele gostava de viajar e viajou para tudo quanto é canto, meu Deus, ele viajou demais, a família dele viajava muito, deve viajar ainda, né? Mas viajou bastante, né? aham, E engraçado, porque quando eu fui lendo sobre ele, eu lembro de pensar assim, meu Deus, tudo que ele teve contato, nada que aquilo que a gente, um jovem, né, católico normal, já não tenha. As devoções, os livros, né? Claro, ele, né, tinha um bom diretor espiritual, isso ajudou, mas assim, é impressionante, assim. Você vê que é muito atual, né? É muito atual, é muito interessante esse jeito do Carlos de conseguir falar muito próximo da gente, né? Muito próximo, com essa verdade, simplicidade. com certeza. E por ser também da nossa época, é da gente imaginar que tem muitos santos que estão ao nosso lado e talvez a gente não perceba, né? Pelas virtudes, pelo silêncio, né? Pela oferta de vida, né? Isso aquece Eu o acho que coração. esse é o sucesso dele, né? Esse é a Uhum, dele, da Terezinha, porque é simplicidade, né? Ele mostra que é muito simples, né? Cumprir as obrigações e vai se santificando, legal. O pessoal estava aqui não perguntando, é? pastor, e os pilares, né? Só para você lembrar os pilares aí que você colocou para dividir. Pilares, eu coloco a Eucaristia, a Virgem Maria e a caridade, né? Legal. Porque às vezes se fala muito do Carlo nessa perspectiva. Ele adorava todo dia, rezava o terço todo dia, e isso é o que fez ele santo. Claro, essa, né, a oração, mas não é o fim da santidade a oração, não é o objetivo da nossa vida, né? Rezar e ficar nisso, né? O objetivo da vida é a caridade, né? A oração dela. Então, assim, a gente não pode deixar de destacar a caridade do Carlo. A caridade simples de dar oi para o porteiro, dar oi, sabe, de ajudar quem estava com dificuldade lá no colégio. Eu gosto de enfatizar essa questão mais horizontal, né? Os relacionamentos do Carlo também. Senão a gente fica só achando que tem que rezar, 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 e isso é ser santo. Isso é só Hum, uma dimensão, né, da santidade. com certeza. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, né? E foi lá em Mato Grosso do Sul que aconteceu também o milagre, né? Do Carlo, milagre de beatificação. Então, eu anotei o nome do padre, ainda quero conhecer o padre ainda, padre Marcelo Tenório, né? Que é pároco É lá legal. da paróquia São Sebastião. E essa paróquia lá em Campo Grande, na Arquidiocese de Campo Grande, tem uma comunidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E é de lá que é o Mateus, né? O menino que, não sei se vocês conhecem na história, né? Estava vendo aqui, pesquisando, o Mateus, ele tinha um problema, né? Ele nasceu com um problema no pâncreas, o pâncreas dele, segundo a mãe dele, atrapalhava o estômago, né? Então, ele não conseguia comer, né, coitadinho? Só leite, olhe lá, né? Nem líquido Sim. parava no estômago dele, ele já estava com 3 anos, né? Não conseguia comer, estava ficando muito fraco, né? Não estava crescendo mais, não estava se desenvolvendo, e nenhum especialista não quis operar, né? Ninguém quis operar o menino, porque não tinha o que fazer, ele precisava engordar, precisava estar bem, estar saudável, e ele não tinha saúde, né? Não ia aguentar Aham. na cirurgia. A história basicamente o menino, ele não conseguia comer nada há 3 anos, né? Sofria muito, ele só vomitava tudo que ele comia, porque ele tinha uma doença, nasceu com uma doença, uma má formação no pâncreas. E o padre Marcelo Tenório, lá de Campo Grande, começou a divulgar o Beato Carlo Acutis e trouxe a relíquia, né? Trouxe a relíquia e o avô do Mateus levou o menino diante da relíquia e o menino pediu com muita fé, disse que ele falou alto, com voz firme, eu quero parar de vomitar. E no outro dia ele nunca mais vomitou, né? Não precisou mais de cirurgia, claro que foi comprovado um milagre, porque não tinha o que fazer, né? E ele, em fevereiro do ano seguinte, 2011, eles fizeram todos os exames e esses exames ajudaram no processo de beatificação do Carlo, né? É engraçado que aqui na página do Carlo, quando a gente fez a novena, não só todas as pessoas que nos pedem oração, nos comentários, é engraçado que as pessoas que pedem oração para o Carlo, pedindo intercessão do Carlo, geralmente pedem para crianças, né?
já é um carisma do Carlos também, interceder pelas crianças e pelos jovens. Eu percebi isso, né? Que legal. E é interessante, né? É interessante, assim, a ligação providencial que existe, né? O Carlos morre no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? No dia de Nossa Senhora Aparecida acontece um milagre, né? Para o Mateuzinho. E a ligação que ele tem com o Brasil é muito forte, né? Muito forte. O Brasil, né, tem feito muitos santos aí, né? Os milagres têm saído bastante daqui, né? São vários os santos já. É E a verdade. gente ajuda a canonizar e beatificar, né? O povo brasileiro é povo de fé. Com certeza. Eu tive a Mas, alegria de conhecer Campo Grande também, viu? você foi? Você foi lá? Eu estive Foi lá esses maravilhoso. dias, né? No retiro de carnaval, eu fui pregar lá já tem uns anos, mas foi muito legal. Foi uma experiência, um povo incrível também, muitos jovens mesmo. Foi bem bacana. Tinham 120 jovens no retiro. Nossa, bastante, Foi bastante. incrível. E porque o Carlos, assim, o Carlos, ele é um fruto da misericórdia de Deus, né? Porque desde do enterro dele, né? Desde o sepultamento, a fama dele já se espalhou lá pela Diocese de Milão. É impressionante, né? Muitos jovens que estudavam com ele fizeram uma experiência de Deus, né? Ao perceber, Sim. ficaram sabendo da morte dele e pararam para pensar, nossa, ele era o menino de Deus, né? E a devoção dele nasceu espontaneamente, né? As pessoas começaram a... Não tem como não gostar do Carlos, né? Ele começou já a ficar muito famoso, né? De 2009 lá para 2012, a família já consegue abrir o processo, né? Abrir a causa, que a gente fala, né? Então, em pouco Aham. tempo eles reúnem todos os testemunhos, e tem muito testemunho, né? No livro, que livro da Paulus, tem muito testemunho, que eles conviveram com ele, e reúnem todos os testemunhos e dão início já à causa, né? E olha com que rapidez, como Terezinha também, com que rapidez se espalhou a devoção e o amor que as pessoas têm pelo Carlos, né? Porque é um sinal É, providencial, essa simplicidade, né? realmente é impressionante mesmo. E falando sobre a morte dele também, né? Foi muito rápido, né? Foi muito repentino, muito, muito. Num dia eles saíram, lembro do postulador falando, né? Que a família contou. Num domingo à noite eles saíram, se eu não me engano, e apareceu uma manchinha aqui, né? Vermelha aqui. No outro dia, na segunda-feira, ele já acordou bem disposto, bem fraco, né? Bem fraco, Sim. já foi assim, em questão de... Aí foi pro hospital, aí ele urinou sangue, né? Aí eles levaram ele pro hospital, já ficou muito fraco, do nada, assim, foi num dia, ele muito, muito rápido. E em questão de dias, de 10 dias, né? Ele já veio a falecer, né? Notei que, né? Dia 2 ele adoece, no dia seguinte ele vai para o hospital. No dia 8 de outubro de 2006, ele descobrem que ele tem a leucemia, M3, que é uma leucemia fulminante, né? Sim. No dia 8. No dia 10 ele recebe a unção dos enfermos e a comunhão. E no outro dia, dia 11, na quarta-feira, ele já entra em coma. Né? Ele tem uma hemorragia, né, no cérebro. Dia 11 Sim. já entra em coma, já tem a morte cerebral declarada, né? E na Uhum. quinta-feira de manhã, ele morre numa quinta-feira, como santo eucarístico, né? Na quinta-feira, no Uhum. dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, ele falece, né? O coração dele para de... Assim, foi questão muito rápido, né? Impressionante, assim. Questão de dias, Demais. 10 dias. Ele fica ruim e em 10 dias ele morre, né? E diz que no velório dele já muita gente, foi bem comovente, né? Muita gente foi. Já começa já a devoção ao Carlo, né? Estão me perguntando aqui, né? Se tem algum outro milagre em estudo pelo Vaticano. Não sei, não sei mesmo. Eu sei que agora que ele é beato, né? Sei, né? Agora que ele é beato, precisa sair um milagre depois de beato, né? Para ser Sim. canonizado. Esse milagre tem que acontecer depois da data da beatificação. É. O pessoal tinha uma das perguntas era sobre esse processo, né? A gente não vai aprofundar, mas é só um parêntese aqui, né? A igreja primeiro que o processo ele é
ele é demorado, né? Assim, entenda, né? No caso do Carlo foi bem atípico também pela a própria devoção das pessoas, né? Como foi a maioria dos santos, né? O próprio povo começa a pedir oração à fé do povo, né? Então, existem dois caminhos aqui nesse processo, que é o do martírio, né? Quando a igreja vai estudar se como uma pessoa morreu, né? Como é que foi estudar realmente as causas, se foi realmente constatado um martírio, e a dimensão das virtudes, né? Da vida virtuosa da pessoa, no caso do Carlo, que era o que atraía, né? Então a igreja pesquisa minuciosamente a vida ali daquele. Com É. certeza, com certeza. A gente comentou um pouquinho O dessa questão Carlo, da Eucaristia, né? Da Virgem Maria. E aí agora o irmão está falando também da caridade, né? E curiosidades aqui que o pessoal está falando que é, já tá. a gente falou um pouco da história dele. O Carlo também, assim, é interessante esse desejo do Carlo de... Ele tinha uma fé tão sólida na Eucaristia que ele tinha essa certeza, né? Ele conseguiu, né, trazer um indiano, né? Que era funcionário da família indiano para a igreja, né? Tem bastante, vocês já viram foto, né? Tem um homem assim, tipicamente indiano, né? E é um amigo, muito amigo dele, né? Era muito amigo. E ele tinha essa fé muito sólida na Eucaristia, né? Então, quando ele pesquisa, né, e faz um site, né, imagina naquele tempo, fazer site com toda uma lista, né, de milagres eucarísticos, né? Uma coisa que me tocou muito, dizem que o pai dele ia fazer uma peregrinação, não sei se foi, mas ia para uma peregrinação para a Terra Santa, né? E diz que ele falou que, né, ele falou, para que eu vou para a Terra Santa se Jesus está aqui na Eucaristia, né? Como Uhum. estava com os apóstolos lá na Terra Santa, né? Gente, isso é muito sério, porque, né? Assim, não é uma resposta de quem quer se aparecer, assim, não era algo... meu Deus, e outra coisa, né? Porque o projeto de vida dele era estar com Jesus, né? Isso Sim. é uma coisa, a frase que eu realmente virei devoto do Carlos foi essa, né? O projeto de vida, né? É estar com Jesus. É estar com Jesus, né? Demais. Ele tinha muito claro que isso que ele queria para a vida dele, né? Por causa dessa presença da Eucaristia. E quando eu penso no Carlos, quando eu penso, né? Que eu acho que cada santo ele revela assim uma visão de Deus, né? Cada santo ele vê Deus de uma maneira, né? E o Deus do Sim. Carlo, eu penso que é o Deus que é presença. Por isso que ele diz essa frase, né? Que tendo Jesus no sacrário, em qualquer lugar, né? Ele está em casa. Assim, é o Deus que é presente. E o Deus que é presente até nos pobres. O Deus que está presente no outro, né? Isso é algo bem encarnado de novo, né? Assim, é muito interessante, muito interessante. Não é um Deus distante, não é um Deus virtual, né? O Deus do Carlos é um Deus muito próximo, muito próximo. Ele queria estar com Deus todos os dias um pouquinho, porque era Deus que era muito próximo. Eu acho que essa visão que a gente pode, uma das coisas, né, que a gente pode tirar do Carlos, né, da visão dele, da espiritualidade dele. Eu gosto muito de pensar assim. É fruto realmente de uma experiência, né? É a experiência com Deus que nos faz novos, né? É. A gente peça mesmo a intercessão, né? Para que a gente peça realmente um milagre e acredite nesses milagres, né? Deus pode, Deus faz, né? Também através da intercessão dos santos, a gente sabe disso, né? Só um parêntese aqui. E a gente está começando também a movimentar os papéis com relação ao nosso fundador, né, o fundador da fraternidade. E eu sei mais por alto assim como está sendo o processo, mas é muito difícil porque é ouvida muita gente, tanto gente que tem coisa a favor, vamos dizer assim, e gente que contra também. Tem que ser. O Sim, Carlos não tinha irmão. Na época, o Carlos era filho único, né? Depois que nascem os dois. E é um processo muito sério, muito minucioso mesmo, assim. Porque, no caso, ser padre, né? Ser religioso, tudo aquilo que é de documento possível nos tribunais, né? É vasculhado para ver se não tem nenhum processo, nenhuma reclamação. Então, assim. E realmente o que mais conta, o que mais facilita para a pessoa ser, né, beatificada, canonizada, são as obras de caridade, né, que é o sinal mais evidente
da santidade, de uma espiritualidade autêntica, né? Porque não é nem milagre, né? Igual o caso da Madre Teresa, né? Santa Teresa, da Irmã Dulce, né? Isso, como a pessoa foi muito dedicada às obras de caridade, isso ajuda muito, né? Por isso que eu falo que não, a gente não pode excluir essa parte do Carlo, né? Fala tanto da Eucaristia, mas essa parte da vida de caridade do Carlo pesou muito, né? Pesou muito. E isso autêntico, é o selo mesmo, né? De autenticidade ali, que aquilo que ele vivia com Deus era, né, maduro. Com certeza. Era... Encarnado também não é uma coisa para mim, né? Eu quero ser santo para mim, né? É para os outros mesmo. Né? Eu gostei muito, não era irmão, vaidade, não era. Essa relação vertical, essa relação horizontal, né, com os homens, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Esse jogo entre o céu e a terra, né? O céu e a terra, senão a gente tem que pensar, né? Se de fato a minha... Claro que a oração, ela vai dando fruto, mas é muito lento, né? É um processo muito lento, mas a gente tem que pensar. Porque assim, eu falo isso porque por muito tempo às vezes eu rezava, mas era uma coisa assim, porque eu queria ser santo, na verdade, né? Eu queria, no fim, aparecer, né? Eu queria ser visto como bom. Então eu saía da oração, eu ia para a oração com esse intuito, e saía da oração e não saía uma pessoa mais disponível, não saía uma pessoa mais acolhedora, né? Então assim, hoje eu percebo, se a minha oração, né, eu faço é bom a gente fazer esse exame, né? Se a minha oração, se ela é só eu mesmo, eu preocupo mais comigo mesmo do que com Deus, ou se realmente ela me faz sair de mim mesmo um pouco, né? Claro que sempre muito pequeno, mas exigindo muito, mas aos pequenos passos a gente vai dando. É muito daquilo que hoje nós escutamos na liturgia, né? O pessoal que vai escutar a live depois, mas nesse segundo domingo do tempo comum, da experiência, né? Mestre, onde moras, quando João coloca, os discípulos passaram um dia com Jesus e era aproximadamente 4 horas da tarde. O pequeno detalhe que diz, aquele dia em que Deus mudou a minha vida, né? A nossa vida depois dessa experiência com esse Deus presença, né? Ela nunca mais é a mesma. E eu confesso que conheci o Carlos por conta de uma foto que eu vi que me marcou muito. Não tinha nada, entre aspas, demais a não ser o sorriso de alguém que se deparou com essa presença, que é uma presença amiga, que é uma presença amor. E foi essa alegria, esse sorriso que me atraiu também a querer conhecer mais a vida do Beato, né? A de alguma forma ter me aproximado também, claro, né? Depois da beatificação todo mundo ficou sabendo, né? De alguma forma, mas com certeza fui muito atraído por essa alegria, por esse sorriso da simplicidade ali, sabe? Isso me marcou muito, irmão, também. Eu acho que para nós, que nós queremos ser eucarísticos, a verdadeira espiritualidade eucarística, eu acho que ela tem que ter esses sinais, né? Do sorriso da pessoa que adora Jesus, né? E também da acolhida, né? Da acolhida das pessoas. Eu acho que isso é um sinal de espiritualidade eucarística, né? Porque, por mais que a gente tem a impressão que, até é falado bastante assim sobre a espiritualidade eucarística, mas, gente, é tanta coisa que dá para tirar disso, né? Da vida do Carlos, assim, essa questão de ser comunhão, ser acolhida, essa leveza na vida, né? Da certeza de Deus que está próximo, Deus que está no sacrário, né? Eu acho que faz parte também da espiritualidade eucarística, aquilo que fala a liturgia de hoje, né? Essa certeza que Deus está sempre chamando a gente. Você falava aí do Evangelho, eu lembrava que logo que eu comecei a caminhar, uma tia minha me falou que toda vez que ela chegava na igreja, ela sentia Jesus chamando ela, né? E eu assim, beleza, guardei aquilo no coração, né? E, enfim, aí depois de muito tempo, você falava, eu lembro isso, e é isso. Toda vez que a gente vai na igreja, a gente saber que Jesus está lá, né? Está lá, e Jesus sempre está chamando, né? A gente não... Chamando, quando a gente sente uma vontadezinha de ir para a igreja, é a voz dele chamando, né? Às vezes a gente não percebe, né? Mas e quanto que ele vai chamando, o quanto que ele está ali, né, ardendo o nosso coração, né? Até mesmo a consciência, né? Consciência quando incomoda, é Deus chamando. Deus chama de muitas formas, né? Muitas formas.
Ó, estão perguntando se existe a possibilidade do Carlos ser canonizado ainda esse ano. Olha, não sei, mas eu acho difícil, né? Porque com pandemia, né? Desde o ano passado os processos de processo das causas abertas deram uma travada, né? Ainda mais, imagina a Itália, né? Coisa, né? Foi pior que aqui, né? O lockdown. Mas eu acho muito difícil, assim, tá um pouco atrasado, né? Isso demora um pouco. Pena que o Carlo não escreveu muito, né? Mas as poucas frases que ele tem são espetaculares, né? Mas eu tenho uma desconfiança, eu não tenho contato com ninguém que é conhecido do Carlo. Mas eu tenho desconfiança que para a canonização a mãe dele vai liberar algumas coisas, quem sabe, né? A gente não tem um segredinho, alguma coisa, algum vídeo, não sei. Eu tenho essa esperança que vai sair talvez mais fotos, mais informações. Quais santos o Carlo era devoto, né? É verdade que ele tinha uma devoção por Nossa Senhora. Ele gostava muito da história de Nossa Senhora de Lourdes. Estava bem encantado ali no último ano de vida com Nossa Senhora de Fátima, né? Tanto que eu acredito que foi a última viagem que ele fez. Não sei, tenho essa impressão. Eu gostava dos pastorinhos, mas a principal ali era Francisco, né? O Deus Francisco. Gostava do Santo Antônio também. O que eu lembro são esses, mas tem mais. O que eu lembro é mais esse. São santos bem fortes ali na Itália também, né? Perguntou aqui se o corpo todo do Carlo estava incorrupto. Essa foi uma questão bem polêmica, né? Mas o próprio postulador, ele não usa isso. Ele não usa a questão da palavra incorrupto. Todas as vezes em que eu vi ele falando, ele não fala. Ele fala que o corpo estava em bom estado de conservação, né? Sim. Bom estado de conservação. E porque o corpo dele foi ali refeito, trabalhado ali, né? Isso não é falsificação do corpo, né? Mas é para deixar, né? Para deixar ali um túmulo, né? Para a gente possa rezar, né? Para veneração, né? Para veneração, né? Então ele fala isso, né? Então eu não ouso dizer nada além disso. Mas eu li um padre. É o corpo de Padre Pio, né? Em São Giovanni Rotondo também tive a oportunidade de visitar. E eu fui ler também sobre isso, né? Do que era o milagre mesmo, do corpo incorrupto, né? Padre Pio, apesar da parte superior estar em bom estado também, mas não tinha os olhos, não tinha o nariz, né? Houve uma cera, né? Para que pudesse bem, assim, haver veneração, né? Não teria como a gente chegar lá e ver. Ninguém ia ficar lá para rezar, né? Se não fosse assim, né? E é emocionante, sinceramente, assim. Uma das experiências mais incríveis que eu tive foi também estar diante do corpo de Padre Pio, né? Tá muito bonito, né? Esse lugar lá deve ser especial, né? Então, eu li uma coisa de um texto, assim, né? Foi no Instagram mesmo, de um padre, eu achei muito interessante, falando que existem graus em corruptibilidade, né? Achei interessante, existem graus, né? De conservação do corpo, achei interessante isso. Sabendo que o corpo mais incorrupto é de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora e é como nós seremos no céu. Esse Carlos participava de algum retiro, não sei se na época dele também já tinha. Eu sei que ele rezava, ele fazia retiro pessoal lá na gruta de São Miguel, lá, né? Lá em Assis, né? São Francisco gostava também de rezar. Eu sei no livro fala isso. Agora se de outro retiro. Ele não, até onde eu sei, assim, ele nunca foi coroinha, ele não participou de nenhum movimento, né? Até onde eu sei, só católico comum. Diz que ele nunca comentou em ser padre, né? Todo mundo falava aquela coisa, né? Ele era sempre muito de igreja, mas ele nunca comentou que queria ser padre. Talvez ele casasse. Sim. Aí o postulador falou o quê? Eu achei interessante. Falou, por que ele não se preocupava ainda em vocação? Porque o Carlos vivia cada etapa como era para ser vivida. Então ele não era um jovem adiantado, ele é um jovem do hoje, né? Morreu, ele estava pronto porque ele estava vivendo hoje. Deu para explanar bem, assim, a Ave Maria foi maravilhoso, né? O papo. Eu queria propor, se você gostaria de conduzir um momento finalzinho de oração aí nesses minutos que faltam também, por aqueles que estão nos assistindo, né?
Enfim, por tantas intenções que passaram aqui também nos comentários que eu vi. Enfim, é contigo. Tu acha que dá certo aí? Tá bem. Dá. Se você que está em casa, se puder fechar os olhos um pouco. Eu queria pedir que a gente rezasse, assim, para que todo medo de Deus que nós podemos trazer e que a gente nem sabe, muitas vezes, que ele possa ser transformado em amor a Deus, né? Em confiança em Deus, né? Porque o Carlos não tinha medo de Deus, né? Não tinha medo de se entregar, não tinha medo de estar com Deus. E é isso que nós queremos pedir, é isso que eu te convido, né? Nós te pedimos, Senhor, que todo medo que nós podemos trazer, todo medo de sofrer, todo medo de sermos castigados, de sermos penalizados, todo medo, Senhor, da Tua palavra, toda desconfiança do Teu amor, nós queremos pedir que o Senhor lance fora todo medo e transforme tudo isso em amor, em paz, em certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor é amor, de que Tu és o nosso Deus, o Deus próximo, Deus diante de quem nós não podemos, nós não precisamos ter medo, Senhor. Nós te pedimos para que nós cresçamos na vida de santidade, para que todas as falsas imagens que nós trazemos de Ti possam ser vencidas, trabalhadas. Nós te pedimos essa graça de sermos Teus inteiramente, de termos um coração apaixonado inteiramente, para que o nosso maior desejo seja estar contigo, seja nos alimentarmos da Tua vontade, nos alimentarmos do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, do Teu cálice, e assim nós vivermos contigo para sempre, sendo luz na humanidade, louvor da Sua glória. Senhor, é isso que nós te pedimos. Tira todas as barreiras que nos impedem de viver a santidade. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa doce Mãe, Mãe, nos ajude neste caminho, nesse passo a passo da santidade. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado, né? Tá chegando a hora. O irmão William, meu xará, né? Eu fiquei muito feliz, mais uma vez eu repito, de ter ele conhecido, né? Você é um cara que transparece muito essa simplicidade, esse desejo de Deus. Eu lhe confio as suas orações e também me comprometo aqui publicamente de rezar por você. E se Deus quiser, a gente tiver outras oportunidades de nos encontrarmos em outras lives. Eu estou vizinho aqui à sua diocese, né? Em Santo Amaro, inclusive. Eu fiz parte muito tempo lá do Shalom de Santo Amaro, sou muito próximo de lá. Quero conhecer aí também vocês quando essa pandemia der uma acalmada. Né? Sou muito próximo pra gente se ver. Do Padre Mariano. Mas muito obrigado pela sua vida, pela sua simplicidade. Agradeço. Coração mesmo. Obrigado, viu? Agradeço pelo seu apostolado, que eu lembro quando eu conheci a sua página, né? Seu Instagram. Meu Deus do céu, eu falei, Jesus, eu preciso levar tudo isso para a capela, porque é um material quem não segue, né, aqui do Beato Carlos, quem não segue o William, assim, é uma página, um conteúdo muito denso, muito bom, muito profundo, muito sério mesmo, e eu te admiro muito. A gente vai ir rezando um pelo outro, a gente se encontra na Eucaristia, né, por enquanto. Sim, se Deus quiser, vamos celebrar uma missa juntos um dia. Votiva Carlo Acutis. Amém. Irmão, obrigado, viu, de coração. E um abraço a todos que participaram com a gente, de coração, foi maravilhoso mesmo. Obrigado aí, gente. Fica com Deus, boa noite, viu? Amém. Grande abraço, irmão. Um abraço. Gente, muito obrigado, então, por vocês que participaram aqui conosco, desse momento tão rico que é falar da simplicidade, que é falar da santidade. Se vocês ainda não conhecem tanto, né, a vida do Beato, hoje nós demos essas luzes para você, né? Você que está aqui também pode acompanhar todo o conteúdo aqui nas minhas redes sociais. Eu falo sobre vários temas em podcasts, formações, textos. Agradeço ao Frater William da Eucaristia, que Deus seja sempre a nossa alegria, né? E vamos ser santos. Deus nos quer santos. Rezem pelas vocações dos sacerdotes, dos seminaristas, dos jovens, das famílias. Nós precisamos de pessoas novas para um tempo novo, né? Santos deste tempo.
Deus abençoe cada um de vocês e obrigado pela presença mais uma vez. Tchau, tchau. Um grande abraço.